Nesse vídeo, parte 2, quero mostrar para vocês como a gente consegue criar uma infraestrutura de rede convergente entre TI, tecnologia da informação, e TO, tecnologia da operação, ou tecnologia da automação para uns. Então, aqui a gente segue com essa pegada de uma engenharia de alto desempenho, de alta produtividade, quando a gente precisa especificar uma grande infraestrutura de rede de forma rápida e muito precisa, gerando toda a lista de materiais, desde o switch de acesso, considerando switch de distribuição, até chegar aos switches core e toda a infraestrutura necessária para os data center industrial. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai usar a ferramenta do IAB e uma outra característica e função dentro do IAB que é chamado CPWE, baseado em Ethernet IP. CPWE quer dizer que é Converged Plant Wide Ethernet. O CPWE é um documento de boas práticas de uma infraestrutura de rede convergente entre TI e TO, realizado, confeccionado, pensado, idealizado pela Cisco e Rockwell, que são empresas que firmaram aí um acordo estratégico, uma parceria estratégica de tecnologia. Então, a Cisco traz todo o seu know-how de TI, a Rockwell traz todo o seu know-how de TO, e ambas aí nos vão mostrar como a gente deve conectar esses dois mundos de forma convergente, mantendo alta disponibilidade, alto desempenho e sem abrir mão de cibersegurança. Então, aqui a gente tem um caso de estudo para essa nossa demonstração que um cliente precisa de uma infraestrutura de rede convergente entre TI e TO ou TA, de duas linhas de produção e utilidades. Então, são 3 áreas. Cada uma dessas áreas precisa ser segmentada por VLAN, pois há preocupação com cibersegurança. Mas o cliente não abre a mão da conectividade com alta disponibilidade e desempenho. O cliente também deseja uma infraestrutura de rede à prova de futuro, ou seja, ele não quer alterar a infraestrutura de rede se no futuro ele precisar conectar mais áreas ou linhas de produção. Então, vamos ver como isso é possível considerando aqui o uso do IAB. Então, aqui novamente a gente vai abrir a nossa ferramenta de configuração IAB, que é o Integrated Architecture Builder. Nós vamos criar um novo projeto. Nesse novo projeto, a gente pode dar um nome aqui de CPWE, para esse projeto. E aqui a gente já tem o ajudante para confeccionar essa nossa rede convergente entre o mundo de TI e o mundo de automação. Então, a gente seleciona esse facilitador, esse wizard, e vamos criar essa aplicação. De início, ele já me pergunta aqui, então, quantas zonas ou áreas de industriais nós vamos precisar. Então, são 2 linhas de produção, e mais uma área de utilidades. Então, são no total 3 áreas aqui no chão de fábrica. Aqui, provavelmente, também a gente pode considerar uma área de operação para a sala de controle, onde normalmente fica instalado o data center industrial. O data center industrial é o servidor, como eu estou mostrando aqui, é o servidor, onde ali vai estar hospedado sistema de supervisão, sistema de historiador, sistema de gestão de ativos, também sistemas de MES, sistemas de MON, Então, vários sistemas industriais são instalados nesses data centers industriais que ficam aqui na camada 3, no nível 3 aqui da pirâmide de automação da ISA S95, certo? Eu não vou ainda me preocupar com essa parte da zona desmilitarizada e zona enterprise, que são essas zonas mais acima, Mas, se precisar no teu projeto, é só habilitar essas áreas que o IAB já considera essa conectividade. Aqui eu vou imaginar que seja uma necessidade um pouco menor,
mas eu preciso já ter essa infraestrutura, considerando os conceitos aí, né, as proteções contra o cyberataque, e também preciso dessa rede de alta disponibilidade e alta velocidade. Selecionando esses itens, eu clico no OK. Aqui nós olhamos, né, as áreas, né? Então a gente já vê aqui, ó, a área 1. No caso aqui ainda posso renomear essa área 1 como linha 1, aqui para o nosso exemplo. Nessa linha 1 já tem uma definição aqui de uma VLAN, né, considerando essa faixa de IP. Aqui na célula área 2, vamos renomear isso aqui para a linha 2, né, e aqui a gente já vê que a gente tem uma outra faixa de IP com a sua VLAN. E na célula área 3, vamos renomear isso aqui para o setor de utilidades, considerando aqui também uma faixa de IP e a VLAN aqui. Para todas essas áreas, né, a gente vai considerar aqui, ó, uma conexão entre o switch de acesso até o switch de distribuição, né, usando uma topologia de rede em estrela redundante, tá? Que seria o mais comum, né? Também poderíamos pensar em uma infraestrutura um pouco mais barata, né? Uma rede em nível anel, mas isso aqui geralmente é para arquiteturas um pouco menores do que essa que vamos considerar aqui nessa demonstração, tá? Seguindo aqui a gente tem a determinação da nossa área de operação ou da nossa sala de controle, então que a gente pode renomear aqui para sala de controle, onde normalmente vai ser instalado o nosso data center industrial. E aqui nessa área de controle, na sala de controle, a gente vai ter também os switches de distribuição, e aqui pode ser um switch genérico, né? Provavelmente pode ser Cisco nessa área, assim como um switch de acesso também dessa área, que também pode ser um switch genérico da Cisco. Aqui, já nas áreas industriais, nós recomendamos que seja um switch da Rockwell por causa da interpretação e gerenciamento em cima do CIP, né? Que é o Common Industrial Protocol, que é a ferramenta que transforma ou que dá que possibilita, né, que a Ethernet IP seja determinística, ok? Aqui, conectando o nosso switch de acesso, nós vamos ter o nosso switch de distribuição, que também precisa ser Rockwell por conta da interpretação e gerenciamento do CIP, do Common Industrial Protocol, como eu já havia comentado. Tá? Então, esse switch de distribuição vai ser responsável pelo elo, né, da conexão entre o switch de acesso até o switch core, que aqui, no caso, a ferramenta já indica, né, um switch da Cisco da linha Catalyst 9300, ok? Basicamente, aqui eu só renomeei as linhas, verifiquei as faixas de IP, aqui eu posso alterar conforme a minha necessidade, né? Posso até trocar aqui a cor das áreas para melhor identificar cada uma delas, mas aqui no caso, na nossa demonstração, vou deixar assim mesmo. E aí a gente clica em Finish. Então agora, pessoal, o IAB já criou toda essa infraestrutura de rede para nós, né? Então aqui, o que a gente pode fazer na parte aqui da área da sala de controle, né? Da sala de operação. Deixa eu colocar aqui um zoom maior para nós, né? Então aqui ele nos trouxe 2 switches de distribuição configurados numa redundância de alta disponibilidade e trouxe aqui a conexão até o switch de acesso da sala de operação. Aqui, para melhor identificar os equipamentos, eu posso vir aqui mais embaixo no IAB, nessas opções de seleção, selecionar aqui os servidores computadores. Então, a gente pode selecionar aqui um servidor virtualizado, né, que geralmente os sistemas de data center industrial são virtualizados. Aqui dentro eu posso considerar a gente pode colocar aqui os softwares necessários nesse servidor virtualizado, né? Conforme o historiador, sistema de supervisão, gerenciamento de ativos, né? Sistema de gestão web, MES, UMON, né? E outras ferramentas que são necessárias aqui para a operação e chão de fábrica.
Nós podemos colocar aqui também os desktop, né? As estações de trabalho, estações de operação, estações de engenharia, podemos colocar aqui também os thin clients, né? Industriais, né? Para sala de operação. Vou colocar aqui 4 estações de operação para esse nosso sistema, ok? Então, eu já coloco aqui, só para a gente definir aqui a nossa infraestrutura. Olhando aqui mais para o centro da arquitetura, né? Então, nós temos aqui o switch core, que é a parte lá de TI, e o nosso switch de distribuição, mais voltado à automação, tá? Então, aí o que a gente vê aqui, ó, toda essa conexão, o IAB já nos fez, né? Já nos trouxe. Isso aqui permite alta disponibilidade, alto desempenho, sem abrir mão da conectividade e ainda considerando as questões de cibersegurança. Por quê? Porque em cada uma dessas áreas, né, eu tenho segregação de VLAN, como a gente falou. Aqui eu tenho uma estratégia de VLAN, se a gente clicar nessas opções aqui em cima do IAB, a gente já consegue ver a faixa de IP que tem aqui em cada um desses componentes. A gente vê aqui, então, que é uma faixa de VLAN 3, né? Certo? Pela identificação aqui da faixa de IP. E aqui em cada área, aqui embaixo, a gente vê aqui a VLAN 4, aqui a VLAN 5 e aqui a VLAN 6, com o seu switch de acesso, que é o switch que vai instalado no painel dessas áreas, né? Aqui da linha 1, da linha 2, até aqui acabei, eu acho que não confirmando, né? A troca aqui do nome, mas a gente pode ajustar aqui também, né? Da linha 1. Então, linha 1, linha 2, e aqui o nosso setor de utilidades, né, que usa a VLAN 6, tá? Agora, dentro dessas áreas, eu posso criar a minha área de controle, né, como a gente sempre faz. Então, aqui eu posso selecionar um controlador de automação, por exemplo, vou pegar aqui uma L82E, né, colocar aqui o meu controlador. Aqui eu posso colocar uma placa de comunicação e abrir uma rede local para automação, para segregar desse link da rede que vai ligado ao switch de distribuição, né? E aí seguir com toda a minha especificação de arquitetura de automação, como a gente viu lá no vídeo 1. Aqui na área na linha 2, eu também posso colocar aqui um outro controlador, vou botar aqui um outro exemplo de um Contrologix, uma L81 também, aí a gente segue em toda a automação local. Vejam, né, que quando eu coloco esses equipamentos, eles já ficam, já traz com ele, né, a faixa de IP apropriada para cada área, para cada VLAN que a gente considerou. E aqui na área de utilidades, a gente pode trocar o controlador, trocar a família de controlador, de repente, para um controlador da família do Compact Logics, né? Então, vamos pegar aqui uma CPU do Compact Logics também de alto desempenho, por exemplo, tá? Então, a gente seleciona ele aqui. Da mesma forma, né? Aqui a gente pode, esse controlador possui 2 portas de comunicação, outra porta de comunicação a gente pode conectar a outro switch ou alguma outra topologia de rede em anel linear e seguir com toda a especificação de automação aqui para baixo, ok? Aproveito aqui também para mostrar, né? Quando a gente clica aqui na área, a gente vê aqui pela indicação da legenda, né, a cor dos cabos, né, seria o tipo de mídia que é colocada. Então, toda a mídia aqui entre esses switches, né, de acesso, distribuição e core, certo? É tudo considerado fibra ótica de 1 gigabit multimodo. Isso aqui a gente pode trocar, né, configurando o padrão de fibra em cada um desses switches, ok? Mas considerando aqui a parte da automação no chão de fábrica, a gente precisa considerar um cabo de rede específico. Então, para isso, a gente vem aqui na topologia de rede ou nos switches de automação aqui dentro das áreas industriais, né? A gente seleciona o switch, seleciona essa segunda opção aqui de configurar o cabo, né? O patch cord de rede. E aqui que eu posso configurar, então, se eu sei a distância, né, o comprimento entre
os dois pontos de conexão entre o controlador e o switch, eu já posso dimensionar aqui o tamanho desse patch cord. Agora, se eu não tenho noção dessa distância neste momento do projeto, eu posso selecionar a opção do Book Fic, porque daí o que acontece? O IAB já segrega, né, o código dos conectores RJ45 e me traz aqui o código de uma bobina de cabos. E aí eu posso chutar ou especificar inicialmente, né, um comprimento padrão aqui desse cabo. Dessa forma, esses dois itens, né, os conectores RJ45 e a bobina de cabo, elas vêm segregadas na lista de materiais. Mas se eu souber dessa distância, que geralmente é um link que está interno ao painel elétrico, a gente já sabe dessa distância, então eu posso já deixar pré-definido aqui um comprimento desse patch cord. Mas patch cord mais apropriado para a instalação industrial no chão de fábrica é esse patch cord ou cabo, né, de classe de isolação de 600 volts. Então, já seleciono esse tipo de cabo porque ele é apropriado para ser instalado dentro dos painéis de automação, os painéis de potência, ok? Depois eu seleciono aqui o tipo de conector, se é o conector angular ou conector reto. Aqui eu deixo a seção transversal do cabo de rede em qualquer opção para o IAB selecionar a melhor opção. Aqui eu seleciono 8 vias. O cabo com 8 vias, ele já trafega dados de 1 gigabit por segundo, já que eu tenho aqui um switch de acesso com portas gigabit e essas minhas CPUs de alto desempenho já possuem portas gigabit, faz todo sentido eu também ter o cabo de rede, né, possibilitando essa velocidade de 1 gigabit por segundo. Então, ele precisa ser de 8 fios, 8 condutores, tá? E aqui também a gente seleciona o tipo de blindagem do cabo, né? No caso, um cabo Shield, que é o STP, Shield Twister Pair, né? Que é o mais apropriado para a nossa aplicação de chão de fábrica, ok? Feita essa configuração padrão, eu clico aqui no OK, ele me pergunta se eu quero usar esse padrão de especificação para todas as outras portas de cobre. Eu digo que sim. Então, essa área, né, em tese aqui, qualquer dispositivo que eu agregar já vai ficar com esse cabo padrão. Resta fazer isso aqui nas outras áreas, né? Então, vamos lá. A gente seleciona o botão direito em cima do switch ou da topologia de rede, seleciona a opção de configurar o cabo, né? Verifico aqui o cabo com a classe de isolação 600 volts, que eu quero o cabo reto, seleciono o tamanho do patch cord ou do cabo, aqui eu deixo qualquer seção transversal, 8 fios, blindagem com shield, ok, digo que sim, característica para ser implementada em todas as portas aqui do switch, e por último, aqui no switch de utilidades eu faço a mesma especificação, ok? Com isso, então, já vai sair o cabo correto lá na minha lista de materiais já no no meu primeiro orçamento para esse projeto, ok? Feito isso, então, aí a gente já tem, né, todas as determinações. O cabo de rede aqui na sala de controle, aí pode ser usado o cabo de rede de TI, né, que é a categoria 6, categoria 6A ou 7, né, o que ficar melhor aqui para a sala de controle, que já não está no meio do ambiente industrial, ok? Então, para o ambiente industrial, lembrem de associar aqui o patch cord ou cabo correto para a linha industrial, certo? Bom, depois disso, nós temos aqui, ó, uma opção, que é esse botão aqui, que é o Advanced Communication Details, né? Então, aqui que eu posso verificar como é que está as características de uso de cada CPU de cada área, né? Então, essa CPU que era da linha 1, da linha 2, e aqui a CPU do Compact da linha de utilidades. Então, vejo que eu posso monitorar quantos IPs, endereços IPs essa CPU está usando na rede, qual a utilização de memória que essa CPU vai consumir pela declaração dos devices de rede,
né? E aqui eu vejo os dados de desempenho depois que eu conectar sistemas de visualização, seja IHM supervisório, sistemas de motion, sistemas de drive ou sistemas de I/O, né? Eu consigo ver todo o desempenho da CPU neste momento, tá? Então, isso aqui é uma informação super útil que precisa chegar na mão do programador para que ele também considere essas informações no seu projeto lá no Estúdio 5000, ok? Outro relatório muito legal, muito importante, que eu já mostrei no vídeo da parte 1, é esse botão sobre o report. Então, aqui eu vou ter toda a estratégia de conexão linha, e lista de IP do meu sistema. Então, desde o switch de distribuição A, que é o primário, até o switch de distribuição secundário, eu vejo aqui em que porta desse switch eu estou utilizando o modelo mais apropriado do conector SFP, ou o GBIC, o tipo de fibra ótica que o IAB está considerando, aqui é uma fibra ótica da Panit, mas com base nesse código a gente consegue também converter isso para outros fabricantes de fibra ótica. Então, essa porta 13 está conectada a um switch de acesso 01, que está conectado nesse switch de acesso 01 na porta Giga 1 com esse conector SFP e está utilizando essa faixa de IP ou esse endereço IP. Então, isso eu tenho de todos os switches, de todos os devices da minha rede, tá? Então, isso é muito legal. Até aqui, né, ó, na porta, neste switch de acesso 1, que é da linha 1, na porta 3, né, não tem conector de JBIC, porque eu estou usando cabo de cobre, estou usando este modelo de cabo, que eu já especifiquei, conectado a esse controlador, né, que vai ter esse IP. Então, eu tenho toda a faixa de IP aqui do meu sistema e, por último, aqui a segregação por VLANs que eu tenho, né? Então, eu tenho todo o mapa de endereço de rede. Isso aqui é muito útil, mesmo na etapa inicial de projeto, já ter isso aí definido, né? Porque eu já posso fazer os alinhamentos iniciais com o time de TI do cliente final, né? Sobre essa questão aqui da infraestrutura, tá, pessoal? E por que que eu falei que isso aqui é uma infraestrutura, à prova de futuro, né? Porque se eu precisar, amanhã ou depois, adicionar uma nova linha, uma nova área industrial, eu não preciso mexer nesse core de switches aqui, né? Tanto o switch core como o switch de distribuição. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, adicionar uma nova área, uma nova zona, certo? Eu posso dizer que é a linha 3 agora, certo? Ele já me coloca aqui a próxima VLAN disponível. Se eu quiser mudar, eu posso clicar nesse botão e mudar, mas eu vou deixar assim. Está aqui a minha nova área, ok? Aí eu posso vir aqui e colocar meu novo, por exemplo, aqui agora eu venho na seleção aqui embaixo, no IAB, eu procuro aqui o switch de acesso, né? Eu seleciono aquele mesmo switch que já está ali nas outras seleções, vou pegar esse switch aqui, que é igual a esse switch que já está selecionado aqui, ok? Coloco aqui na minha área, e aí eu clico nesse botãozinho, que é o modo de conexão, então eu faço um link com o switch primário, ele já me pergunta que tipo de conectividade que eu quero, vou deixar multimodo 1 GB, que é o padrão aqui, né? Ok? E eu faço a mesma coisa no switch 2, né? Também a mesma ideia de conexão. E está aqui pronto, já conectado o meu outro switch, né? De acesso dessa minha nova área. E aqui eu coloco mais o meu sistema de automação aqui dessa área. E assim eu posso fazer quantas vezes eu quiser até o limite de portas de conexão desse meu switch, ok? Depois, se esse switch aqui extrapolar, eu posso colocar um terceiro switch de distribuição aqui, né, ou fazer o stack, né, o empilhamento desse switch, no caso aqui, de distribuição, para expandir também o número de portas, tá? Mas essa é uma forma da gente ter uma infraestrutura convergente à prova de futuro e também usando aí as boas práticas
visando aí a nossa cibersegurança, tá? Outra questão interessante dessa infraestrutura fica nítido, né? Também aqui, o que está conectado, né, com o quê, né? Então, muitas vezes a gente olha plantas industriais que a gente não tem noção do nível de conectividade entre o switch de acesso, distribuição e core, né? Porque muitas plantas não existe essa infraestrutura de rede clara e definida. E nesse caso aqui, né, nós temos total noção do que está conectado com o que, através daqui do relatório dos IPs também, e se numa situação de cyberataque, que a gente está sofrendo, por exemplo, no setor de utilidades, e eu preciso isolar a área, eu sei que são esses dois cabos que eu preciso tirar do switch para isolar essa área do resto da rede, para conter momentaneamente aí o momento do ataque que está sendo sofrido aqui, tá? Então, essa é uma situação também que me dá boa margem de manobra e também um plano de contingência interessante aqui nessas condições mais críticas de cibersegurança. Ok, pessoal, então, voltando aqui ó, na área de arquitetura, da mesma forma lá da parte 1, eu consigo também aqui criar, né, as áreas industriais, né, e também o que vai em cada painel, em cada rack, né, então consigo mostrar também para o time de montagem de painéis e também para o cliente final como é que ficaria a distribuição desses equipamentos ao longo da linha, né? Que eu posso também nomear essas linhas conforme a necessidade do cliente, conforme o projeto inicial do cliente. Da mesma forma que se a gente clicar em File, né? Também eu posso exportar isso aqui para PowerPoint, já posso exportar isso aqui para Studio 5000 ou para o ePlan, seja lá o software que eu precisar. Ok, pessoal? Então, de forma muito rápida, certo? Sem perder qualidade aqui nas informações e na relação dos materiais, né? A gente consegue criar uma infraestrutura de rede grande, robusta, de alta disponibilidade, alta capacidade, velocidade, sem abrir mão da cibersegurança. Se a gente clicar aqui no botãozinho do Project Boom, né, do Build of Material, né, nós vamos conseguir verificar aqui, ó, tem um erro aqui que a gente pode verificar aqui o projeto, né, o que aconteceu, e fazer a devida correção. Ele falou aqui que eu estou neste controlador eu estou com um erro porque eu estou com o rack dele vazio, né? Ou seja, eu considerei aqui slots, né? E não estou usando. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso remover esses slots não utilizados, né? Para remover aqui a condição de erro também, né? E aí eu consigo prosseguir aqui na lista de materiais, tá? Então, o IAB também é muito legal nisso, porque eu posso fazer esse check aqui do projeto, né? Verificar se tem um alerta, algum erro, né? Aqui com avisos ou informações são normais, né? A gente explorar, a gente até pode verificar os detalhes de alguma informação importante aqui do próprio IAB, ok? Resolvendo agora o problema, a gente pode gerar nossa lista de materiais, né? E encaminhar essa lista de materiais aí para o engenheiro de vendas da Eletronor para fazer o orçamento aí considerando a política de preços, né, os acordos comerciais e também os impostos necessários, tá? O IAB aqui ele traz o preço líquido, né? Então é um preço referência no mercado. Então aqui a gente pode olhar a linha, né, segregada pelos produtos, pelas áreas, ou eu posso olhar a lista também de materiais consolidada, né? Então, clicando aqui na lista em cima, né, eu posso ver toda a sequência aqui dos itens, inclusive, ó, os cabos de rede que nós consideramos, né? Então, os cabos aqui com classe de isolação 600 volts, esses outros cabos que não são de 600 volts, provavelmente seja dessa rede de computadores da sala de operação, né? Sala de controle, ok? Então, aparece toda a lista de materiais aqui, inclusive aqui as fibras óticas, os computadores genéricos, os servidores virtuais, né, que a gente pode
prosseguir aí no orçamento desses itens, certo? Então, com isso, pessoal, nós conseguimos verificar aqui essa demanda do cliente, né? Que em princípio parecia tão grande, tão complicada de se montar, mas sabendo usar aqui a ferramenta apropriada aqui do IAB, né? Usando aqui, ó, a ferramenta do CPWE, nós conseguimos montar essa infraestrutura de rede. Aproveitando, então, que eu cliquei aqui no adicionar a rede Ethernet IP, e está selecionado aqui, né, o CPWE, que é o Converged Plant Wide Ethernet, aqui a gente tem acesso a toda essa documentação de referência dessa arquitetura. Então, se eu clicar aqui nesse documento, ele vai me jogar aqui para o arquivo PDF, né, onde vai me mostrar essas referências, inclusive as configurações básicas desses switches de acesso, do switch de distribuição, também do switch core, tá? E também é um documento tanto para o pessoal de TI quanto para o pessoal de TA. Para o pessoal de TA, vai ter informações esclarecedoras sobre o mundo de TI. E para o pessoal de TI, né, esse documento vai trazer informações bem esclarecedoras também para o pessoal de TA e TI, certo? Então, deixa eu só carregar aqui o documento, né? Tá aqui a referência, o link de acesso desse documento, ele é público, né? Então, ele é muito útil. Então, clicando aqui na capa inicial, então, um documento redigido aí pela Cisco e pela Rockwell, né, sobre essa rede, esse guia da rede convergente. Então, a gente sempre tem aqui a visão do todo, né, visando que é melhor tempo de reparo, né, o menor tempo de reparo possível, mostrando aqui, né, tanto para o pessoal de TI e TA essa convergência, né, de rede, mostrando aqui, né, as preocupações e que tipo de produtos nós temos dentro do chão de fábrica e as preocupações e produtos que a gente tem na camada de carpete, né, na camada de TI. Né? Então, é um documento muito rico para esses dois times. Né? Então, a gente pode avaliar cada conceito, cada capítulo aqui, falando aqui no detalhe da nossa arquitetura, né, os tempos típicos aqui de resposta de cada sistema, né, a gente vê aqui, ó, no caso, o sistema de motion, sistemas robóticos, ele precisa ser rápido, né, então a gente começa a ter uma noção aí também da necessidade de cada um dos mundos, né. Então, aqui mostra aqui o que as preocupações de TI, as preocupações aqui de TA, né, o que é comum para os dois mundos também, tá? Então, incentivo vocês a consultarem esse material, né, que é bem esclarecedor aqui, tanto para TI como para TA. Então, eu tenho aqui alguns dicas de configuração dos switches, né, que eu nem comentei há pouco, né, usando as ferramentas, e aí as ferramentas podem ser tanto as ferramentas aqui, mostrando as ferramentas de automação para configurar a linha de switches Stratix, né, mas como esses switches Stratix usam o sistema operacional da Cisco, né, o Cisco iOS, o TI também pode usar o Cisco Network Assistant, né, o CNA, para fazer a descoberta, topologia de rede e também a sua configuração dos switches industriais Stratix também, tá? Também pode ser usado aí o CLI, né, o Command Line Interface, como meio de acesso a essas configurações. Ok? Então, voltando aqui no IAB, é aqui que a gente tem acesso a todas essas configurações. Pessoal, ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que aqui a gente tenha conseguido mostrar para vocês, né, alguns facilitadores de desenho de arquitetura, justamente para proporcionar essa alto desempenho da engenharia no momento de design, né, no momento de especificação das arquiteturas de controle. Obrigado, até o próximo vídeo.